Boa noite. Meu nome é Zilão Costa Silva e aqui é o segundo episódio do podcast Perspectivas, aqui da Associação Comercial da Bahia. E hoje nós vamos conversar com o presidente da Codeba, Antônio Burro. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente conversando e conhecer a pessoa e entender os projetos, entender a sua visão de mundo. E é um papo muito agradável. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade, principalmente numa casa tão maravilhosa, um espaço tão lindo, né? A gente tira o fôlego da gente. Sobre as cores do Portinari, sempre fica uma coisa bem mais interessante. Você sabe que aqui é a chegada de Deus no sexto, dia 8 de janeiro de 1808, onde a gente chegou aqui na Bahia e já em seu tema, a abertura dos portos, né? E a abertura do Brasil ao comércio, e daí a criação da associação comercial e essa importância. Mas antes da gente continuar o papo, eu queria agradecer aqui o apoio que a gente tem de uma empresa baiana produtora do gin Paranana, que é um gin premiado, um gin que é muito gostoso, e eu gostaria de presenteá-lo aqui e esperar que você, no fim de semana, aproveite bastante esse gin aqui. Maravilha, ou talvez hoje ainda. Muito obrigado, Muito obrigado. Vamos falar um pouco de você agora. É o seguinte: você é um paulista, mas é um paulista que violou a título do baiano, né? Porque você tem jeito de baiano, simpatia de baiano. Como é que é a sua história? De São Paulo para a Bahia, e por onde você passou? Então, eu nasci em Campinas, São Paulo. Morei em São Paulo mesmo, em São Paulo até 7 anos de idade. Aí me mudei para Campinas, meu pai foi trabalhar na Unicamp, meu pai é professor, né? E depois foi trabalhar na rede de ensino secundário. E a minha infância, o começo da minha adolescência foi todo lá. Até que eu resolvi estudar fora e nunca mais voltei para Campinas. Nunca mais voltei para Campinas para morar. Você foi estudar onde? Estudei em São Paulo. Eu fiz muita coisa na vida, né? Meu sonho era ser piloto de avião. Tirei meu brevet com 17 anos de idade, quando ainda podia, né? Depois eu fui morar no Rio de Janeiro, entrei na Vale, eu fui comissário de voo agora, porque não havia vagas para pilotos na época. As empresas eram muito restritas, continuam um pouco. Eu vou entrar do jeito que der. Então, você foi comissário de voo? Já fui comissário de voo, depois eu fiz um curso de engenheiro de voo, né? Que era uma profissão que não existe mais, né? E eu saí da Vale em 1994 e voltei para a engenharia. Você é engenheiro de produção, né? De produção. Eu tenho pós-graduação em engenharia de produção e, à medida em que fui evoluindo na carreira, fui acolhendo outras opções, né? Aí eu acabei fazendo pós-graduação, eu fiz um MBA na Vales, de Executivo Internacional em Gerenciamento de Projetos. Depois, mais recentemente, eu fiz pós-graduação em Engenharia Ferroviária, Engenharia Naval, Engenharia Portuária. De qualquer forma, a logística está na função aí, desde os voos da Varig até... Desde lá. Né? Foi uma oportunidade muito interessante esse período da Varig, apesar do caráter de segurança da profissão não ser conhecido. Mas foi uma experiência única de poder conhecer o mundo enquanto você é jovem. Então, isso acaba garantindo para a gente um traquejo social fantástico. Mas eu não sei se é só um traquejo social, porque eles enxergam isso, é uma visão estratégica de nível global muito pouco vista por aqui. Eu acho que você tem um domínio transversal do mundo muito grande. Eu acho que você acha que isso é fruto dessa vivência? Ou tem mais coisa? Não, teve muito mais coisa depois, lógico. Né? Mas realmente, o poder entrar em contato com tantas culturas diferentes, com tantas pessoas diferentes ao longo da vida, é interessante. Então, você já é um sujeito internacional desde a adolescência? Praticamente desde a adolescência.
E por que você acha que o Brasil é tão fechado em si mesmo? A gente tem, obviamente, uma relação internacional grande, significativa, mas culturalmente a gente parece que é apenas provinciano, às vezes. Ou eu estou errado nessa minha opinião? Não, apenas essa nossa cultura global começou há muito pouco tempo. Né? A verdade é que, na década de 70, a gente tem que lembrar que, em termos de mercado, o Brasil era mais fechado que a Albânia. Vamos combinar, né? Para se estudar no exterior, para se viajar para o exterior, tinha que fazer um depósito compulsório. Eu lembro, sim. Eu lembro da minha primeira viagem, enquanto isso não custou. Teve um depósito compulsório. O ensino de línguas, o Brasil sempre quis ser muito autossuficiente em tudo. O resultado hoje é que na sociedade você encontra poucas pessoas que realmente têm domínio da língua inglesa, né? Esse foi muito baixo da população. Se bem que eu acho que eles têm melhorado, né? Sim, melhorou, sim, tremendamente. Eu diria até de 20 anos para cá que o Brasil se tornou realmente global. Mas você é um exemplo de que a educação transforma as pessoas e dá a elas um futuro, né? E eu acho que isso precisa ficar bem claro. Também como pais professores não são pais que têm uma afluência, infelizmente, a gente celebra muito poucos professores desse país, mas você deve construir sua vida com o seu próprio esforço, né? Isso já é um exemplo para a maioria dos jovens de hoje. Eu tive uma sorte muito grande de ter um pai professor e a minha mãe é artista plástica. Então, na construção da nossa identidade pessoal, isso é determinante. Né? A gente já adquire outra estética, previsão estética. Né? Isso foi muito importante, eu devo muito a isso. E você acha que isso foi um fator preponderante no seu sucesso empresarial? Nós somos a soma das nossas opções. Como eu costumo brincar, no meu caso, eu sou um espírito que podia ter dado. Mas deu certo. Deu certo, né? Podia ter dado. Pelo que eu entendo do seu currículo, você passou por experiências interessantíssimas. Você trabalhou fora do país, você realizou obras interessantes, criações de negócios com empresas brasileiras lá fora, provocando uma internacionalização que não é comum de se ver, não é uma experiência incomum. Eu comecei a trabalhar com engenharia de transporte através de um grande amigo. E me deu uma oportunidade num momento muito difícil. Eu tinha uma empresa de transporte, uma empresa de Petrobras. Tem a Brasil Monopólio. Tem uma empresa de consultoria totalmente fora da caixa. Como é agora isso? Totalmente fora da caixa. Uma pessoa convidada a quem eu devo a minha entrada na área de transportes. Que tem uma elasticidade na economia brasileira muito interessante, porque cada vez que o Brasil cresce um ponto no PIB, o setor de transporte cresce muito mais, uma elasticidade bastante interessante. E, ao contrário, cada vez que há uma queda do PIB, o setor de transporte responde, mas responde mais lentamente. Eu acho que isso dá uma dinâmica interessante no segmento. Porque nós temos ainda gargalos de transporte tremendos, gargalos logísticos tremendos no país. Sim. Tá? E isso por conta de visão mesmo, de planejamento e visão. Tem obrigatoriamente, em qualquer área de transporte, fazer um planejamento mínimo de 50 anos de utilização de uma via essencial, de um equipamento, principalmente ferrovias, são projetos estáveis, projetos que o governo o Estado, não o governo, o Estado tem a obrigação de prover essa infraestrutura e de encontrar as melhores soluções logísticas, porque tem que pensar a longo prazo. O problema todo nosso talvez, essa necessidade de resolver problemas imediatos e não pensar a longo prazo como política de Estado. Isso tem mudado. Mas como fazer uma política de Estado num país? Aí eu não quero me entrar com isso, eu quero saber a sua visão de mundo. Mas, assim, um país que vive dinâmico um pouco mais vivemos, com as flutuações de um lado para o outro, é como se
a política implementada por um não pudesse ser dada continuidade pelo outro. Tudo isso em determinados setores, como o setor de logística e transporte, é uma máquina, é uma loucura. A política do governo, a política prática. O governo você planeja para as próximas eleições, a política de Estado você planeja para as próximas gerações. Vai ser diferente. E é isso que nós estamos fazendo aqui na Bahia hoje. Sem dúvida nenhuma, pelo menos no que compete à administração exposta à Bahia, nós estamos pensando em muitas gestões à frente. Eu queria já entrar um pouco na questão da Codeva, mas não entender assim, como é que você chegou na Codeva? Porque você de São Paulo, você já estava aqui na Bahia há muito tempo e tal, mas e a Codeva? Como é que o projeto Codeva se apresentou na sua vida? Segunda-feira do caos foi aquela borboleta no ataque, daquela frase de forma diferente. Já usou um tornado na asa. Exatamente. Então, tem toda essa construção histórica. Né? Eu comecei minha carreira executiva realmente no Grupo Petrobras. Eu já fazia consultoria de transportes, consultoria internacional, inclusive, focado em países desafiadores, ambientes desafiadores, né? Ásia, Oriente Médio, Ásia, menor, né? Já teve que escapar de alguma dessas Já situações? tive que escapar de algumas situações. Eu comecei eu fui contratado na Líbia, lá em Benghazi, fazer um projeto chamado Benghazi Roads. Mas não foi na época daquele ataque que teve em Benghazi? Foi antes. Foi. Foi antes, mas eu peguei o ataque. E eu tive a oportunidade lá de ampliar meu visão de mundo de alguma forma, até de me especializar nesses ambientes desafiadores. Tivemos sede lá na Primavera Árabe, estava minha família. Temos um navio de refugiados que saiu de Benghazi 20 dias depois de começar a Guerra Civil. E fomos lá para o porto de Brioa, na Grécia. Isso vai virar livro algum dia? Eu tenho que vender com ficção, né? Mas eu não vou acreditar, Eu tenho que vender com ficção. Tem uma história. Essa foi uma experiência determinante. E ali, nesse projeto da Líbia, eu acabei virando coordenador de planejamento. Eu tinha 6 horas de executado. Tá? Deve ter sido um prejuízo enorme essa situação depois que não tenho dúvida que foi. Mas a empresa teve um comportamento exemplar nessa situação. Isso ficou nos jornais da engenharia, comportamento exemplar, que a empresa teve de cuidado com o seu funcionário. E de lá depois, eu comecei a trabalhar em projetos estruturados, infraestrutura. O primeiro projeto estruturado de infraestrutura foi aqui em Salvador, na época da pré-metrô da Paralela. Nós estávamos com um projeto específico de transporte aqui na Rua. Isso lá no início do metrô de Salvador? Antes do metrô de 2011. Ainda era uma empresa da prefeitura, não tinha feito o transporte para o Estado. Não. Já estava sendo esse primeiro procedimento de manifestação de interesse que conseguiu para o Estado. O Estado. Foi o meu primeiro projeto aqui no Brasil. O primeiro foi justamente na Bahia. É ali que eu comecei já a trabalhar na Bahia. É ali que eu comecei já a me apaixonar pela Bahia. A verdade é essa. Somos todos apaixonados. Somos todos apaixonados. Tem que falar que quando perguntam você daqui, eu sou baiano, nasci na hoje eu me sinto. Você só tem o baiano não nasce, ele estreia. É isso, né? Você só tem uma estreia mais tardia. Exatamente. E aí depois eu comecei a fazer, teve alguns projetos interessantes, com um projeto de estruturações de projetos, principalmente, né? Projetos estruturados nem todos se realizam, né? Mas a concepção deles é um aprendizado extremamente interessante. Então, por exemplo, tem vários projetos de transporte aqui no Brasil, transporte em massa, teve o metrô de Doha, Você participou da elaboração do metrô de Doha? Da elaboração preliminar. Tinha o metrô de Doha, tinha
eu utilizei lá para o curso qualificado. Né? Não é à toa, né? BRT do Mirado Chá, era BRT de Abitab. Que mais? E aí depois eu mergulhei realmente na estruturação de projetos de infraestrutura no Brasil. As mais importantes foram a linha C do metrô, os Tamoios, né? PPPs. A linha C do metrô foi, ao seu tempo, a maior PPP do mundo. Né? Hoje está sendo realizada pela Acciona. Mas me parece que eu andei futucando sua biografia, me parece que você criou uma solução lá que acabou sendo extremamente econômica e deu uma solução bem positiva para o Estado. Sim, para o Estado, para os investidores. Na verdade, foi uma aposta qualificada também em um fornecedor que não tinha, fornecedor de nível internacional, obviamente, mas que não tinha tradição. E nós validamos uma solução técnica que representou uma economia de algumas centenas de milhões de reais. Aí vem aquela história. É o conhecimento que dá a coragem ou é o sujeito que tem coragem e conhecimento? De onde vem essa coragem de assumir riscos dessa natureza? E como é que o nosso telespectador, a pessoa que assiste a gente, pode aprender com isso? Aprender, olha só. Eu acho que você pode fazer engenharia dentro da caixinha, ou você pode usar um pouco de criatividade e lógica para pensar um pouco mais além, para pensar um pouco mais provavelmente. Para isso, você precisa, primeira coisa, você não pode aprender do que dentro. Você tem que tomar. Se você não tomar risco, você não tem risco. Essa é a verdade. Você toma algum risco controlado, só que os que não são controlados, tanto faz, não é? Não depende de você mesmo, tá? Mas você tem que tomar algum risco controlado e para prover alguma solução que seja ou que economize tempo, que economize investimento, ou que melhore a sua operação. Você tem que começar a fazer analogias, pensar essa palavra, o pessoal vai entender, não gosta de vai pensar de forma holística. E essa é a verdade. Você tem que pensar no todo, você tem que enxergar a coisa toda e ver como é que essas variáveis interagem, quais são mais aderentes ao processo. Aí vem a mente do professor e vem a mente da artista. Isso me faz, de alguma forma, um complemento na sua cabeça que me permite esse tipo de coisa. Eu devo muito a ele. Eu devo isso a ele. Você tem certeza disso? Eu não. Isso foi isso é uma característica que é nada, eu acho que isso eu devo a isso. Agora, a sua chegada no Porto de Salvador. O Porto de Salvador passou um ano sem o presidente interino. Havia uma dificuldade, não sei a origem, mas nós não tínhamos um presidente. E aí você chega no Porto de Salvador. Quando eu voltei de volta para o mercado, né, em 2020, em 2020 eu recebi um convite para desenvolver um projeto na diretoria de programas e projetos do município. Um convite para desenvolver um projeto de concessões do município, que era meu expertise, né? E para montar uma empresa pública, uma empresa Salvador. Uma oportunidade muito grande, conheci gente muito boa, muito competente. E aqui na Bahia também tem muita gente bem. Tem muita gente competentíssima, tem muita gente competentíssima. O ambiente de trabalho é formidável. E aí, quando eu recebi esse convite, depois conhecendo as pessoas, conhecendo pessoas assim, gigantes, né? Mila Paz, que eu adoro até hoje, né? E ela está fazendo um trabalho fantástico. Eu espero que ela venha aqui para a gente logo. Sim, eu convidar. E nós eu coloquei tudo dentro do carro, dentro do caminhão, até o carro dentro do caminhão. Vamos mudar para a Bahia. Né?
A minha esposa topou o desafio também. Né? Quem saiu do navio de refugiado é uma pessoa que tem uma vocação a aventuras controladas. Então, ela topou o desafio, né, de vir para a Bahia. Também agradeço muito a ela por isso, por esse voto de confiança. Né? Ela trabalha no mercado de capitais. Então, para ela, tanto fazer também morar em São Paulo, como morar aqui, ela consultora no mercado de capitais, então ajudou bastante. E faz 3 anos e meio, quase 4 anos agora que eu vim para cá. E nesse meio tempo, concluímos o projeto ali com o prefeito. E aí eu voltei a fazer consultoria internacional. Aí eu desenvolvi. E daí é que vai nascer a história da Ergoberg. Eu estava desenvolvendo 2 projetos. Um projeto com contraparte do Banco Mundial para o BRT de Karachi, da linha amarela de Karachi, no Paquistão. E também como gerente de projeto, vice-gerente de projeto, né? Debit Project Manager, na ferrovia de Porto Ilobi até o Congo, em Angola. Incluindo em áreas, digamos assim, de características especiais. Eu acabei me transformando num especialista em ambientes desafiadores. E aí eu estava com a TY Brasil, e pertenceu ao grupo GPO da Espanha, que, por sua vez, era pertencente ao grupo da Avandas do Líbano. Né? É uma consultoria de transporte global muito grande, e aqui no dele também era muito da confiança. Eu fui o head de projetos internacionais deles. E aí eu desenvolvi esses 2 projetos grandes. Eu estava fazendo ao mesmo tempo due diligence no Porto do Lobi, em Angola, que era realmente o redesenho do portuário. Que é um gargalo monstruoso também, até hoje. Né? Sim, sim. Essa ferrovia é muito interessante, essa ferrovia. São 1.300 quilômetros de ferrovia até a divisa do Congo, de Luau a Lobi. Mas a ferrovia foi construída no século XIX, final do século XIX, por Cecil Rhodes, que era o dono da Rhodesia, né? E que servia justamente para fazer a ligação entre o Atlântico e o Índico. E aí teve esse grupo internacional, composto de uma consultora portuguesa, de uma operadora belga e de um gigante da logística internacional, e ganharam essa concessão de fazer essa due diligence. Foi um trabalho bastante desafiante, mas que teve uma excelente visibilidade no mercado também. E foi isso que acabou fazendo. Isso acabou atraindo. Eu tinha recebido alguns convites anteriores, né, para integrar o governo. Eu sempre preferi ficar na consultoria, mas realmente quando apareceu o convite para atuar na companhia Docas, esse desafio realmente pode ser o melhor desafio da minha vida. Aí é que eu me pergunto, por que Porto Salvador existe em razão do porto? Sim. O porto é essencial, mas o baiano não enxerga o porto como se fosse algo essencial mais. Ele perdeu um pouco. O baiano perdeu a ligação com o porto permitiu que essa ligação fosse perdida. Isso, de certa forma, evitou um pouco a multiplicação da positividade geracional de riqueza no porto. Né? Em termos, olha só, esse processo de desconexão do porto com a cidade ocorreu por conta do esvaziamento natural que ocorreu nos grandes centros urbanos nas áreas cidades. Isso não ocorre só em áreas portuárias, ocorre também no centro de São Paulo. Tá? A gente observa esse esvaziamento do centro porque a riqueza acabou se transferindo para outros pontos da cidade. Então, isso pode ter afastado o porto do coração da cidade. Mas a verdade é
enquanto a cidade dorme, o porto continua trabalhando 24 horas por dia. 24 horas por dia. Durante a pandemia, sem parar. Durante a pandemia, sem parar, e o Porto de Salvador está pujante. Tem algumas características únicas, e agora nós vamos voltar aqui, né? Uma coisa que é repetida quase como um mantra, mas é importante, o óbvio precisa ser dito. A Baía de Todos os Santos é um abrigado natural de características únicas. Segunda maior Baía do mundo. Além de ser a segunda maior baía do mundo, a gente tem pouca movimentação de sedimentos, ou seja, que garante uma longevidade muito grande às soluções de dragagem que são aplicadas. Só para que o nosso telespectador entenda, essa movimentação de areia dificulta a profundidade do ponto e a capacidade de receber grandes navios. Isso, porque normalmente, num mar aberto, o fundo do mar se movimenta muito, né? E a acumulação de sedimentos, a transferência de sedimentos de um lugar para outro, isso pode atrapalhar as operações portuárias. Tá? Por isso é que é feita a dragagem. Em Ilhéus, por exemplo, nós temos um problema maior de movimentação de sedimentos do que nós temos aqui. Então, esse ativo que nós temos na Baía de Todos os Santos é um ativo absolutamente inestimável, nesse sentido. O Porto de Salvador também tem outras vantagens relativas a outros pontos. Uma delas é o acesso rodoviário direto por uma via expressa. Diretamente para dentro do pátio de acesso. Isso é outra característica única que nos favorece tremendamente. Existem insuficiências? Sim. Falta de ferrovia, por exemplo. Tanto no Porto de Salvador, tanto no Porto de Aratu, como no Porto de Ilhéus. A falta da conexão ferroviária drena um pouco da competitividade. Isso tem solução? Solução tem. De curto prazo, não. É preciso uma política de Estado e, com planejamento, consiga enxergar o ganho de produtividade em 50, em 100 anos. Trazer isso para o valor presente e considerar que o investimento vale. Tá? Mas é preciso planejar a logística de toda a Bahia, das conexões existentes com o Brasil, com todas as fontes produtoras. Né? Então, existem determinados gargalos logísticos que são pontuais. Mas a conexão intermodal, o ferrovia e o porto, ela deve ser vista de uma forma sistêmica. Absolutamente sistêmica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos gente pensando nisso? Temos muita gente pensando nisso. E nós, hoje, a secretária da SEI, ela fez um estudo do plano diretor ferroviário, tratou a Fundação Cabral para fazer isso. Nós íamos até fazer um estudo paralelo do Cabral, mas é preferível até atuar de forma complementar aos esforços que estejam sendo feitos, em vez de simplesmente replicar iniciativas. Né? Então, nós vamos, inclusive, vamos estabelecer um canal de diálogo nesse sentido. Né? Para que a gente faça ações complementares. Assim, a Codeva é federal. Como é a relação do ministro com a Bahia? Nós tivemos uma sorte muito grande, então o ministro está entregando muito. Silvio Costa Filho, jovem, dinâmico, inteligentíssimo, e que tem uma visão global fantástica. Ele só precisa comunicar isso mais. Porque isso também não precisa ser mais divulgado. Né? Não. Você acha que precisa? Ele está atuando lado a lado com o presidente da República em todos os eventos. Mas eu também não sei se é compreensível o alcance das mudanças e das ações que ele está fazendo. Eu diria até que são revoluções, pequenas revoluções. Pois é, mas precisa estar claro, né? Porque senão... Devo estar com ele nas próximas semanas, vou falar para ele. Por favor, diga que é um mero jornalista aqui da Bahia. Porque nós tivemos muita sorte.
primeiro, essa diretriz do governo federal, de desenvolvimento, aliada a uma atuação tão interessante do Ministério. Agora, inclusive, recentemente, o Indiano foi nomeado como secretário nacional de transporte rodoviário. Uma pessoa assim, com conhecimento fantástico, com uma bagagem fantástica. Temos outras pessoas dentro do Ministério. O Alex, que foi inclusive o presidente da CODEMA, né? A Mariana Pescatório, uma pessoa também com um histórico dentro da logística nacional fantástico. Então, você vai ter muitas cabeças pensantes ali. E com essas cabeças pensantes, o Ministério que está atuando, a gente pode esperar pelo menos pequenas revoluções logísticas aqui na Bahia, porque isso representa crescimento econômico, geração de emprego, riqueza. Isso é o que a Bahia precisa. Com certeza que sim. Com certeza que sim. E qual é a sua visão do que pode acontecer em breve, assim, para que o nosso telespectador possa saber um pouco do que pode acontecer? A primeira coisa, os portos federais da Bahia, eles têm Perdão, deixa eu formular. Para perceber. Os portos federais da Bahia, eles estão sendo tratados hoje com planejamento. Essencialmente com planejamento. Quando nós chegamos, nós tínhamos um problema de execução orçamentária baixa. Sabe que a medida da eficiência da empresa pública é a execução orçamentária. Ou seja, você tem que devolver em ações o investimento, tá? E o orçamento público disponível. Assim. Tem que transformar isso em investimento e realizações. E esse indicador está muito baixo. Não só na FEDER, vários. Tá? E hoje eu posso dizer que com 4 meses de gestão nós estamos com cerca de 96% de execução orçamentária. Então, estamos com um problema de dotação agora. É um problema bom. É um problema bom. Então, dragagem. É preciso fazer dragagens de manutenção, como foi anunciado agora no Porto de Ilhéus. Eu não vou falar especificamente do Porto de Ilhéus. Foi 80 milhões de reais. Não, são 27 milhões nessa dragagem de manutenção. Tá? Aí nós temos uma... Então vamos lá, vamos começar primeiro. Então nós temos 27 milhões que foram anunciados. A licitação saiu, foi publicada ontem, né? Para devolver um calado de 10 metros, que é necessário para receber com conforto o navio de passageiros, tá? Continuar recebendo o navio de passageiros. O movimento turístico em Ilhéus é significativo. E também para poder acomodar embarques de soja e de minérios que exigiam um calado maior do que aquele que estava sendo operado hoje. Vocês vão poder exportar mais, porque os navios estão saindo com quantidade menor. Com uma quantidade menor de mercadorias por conta do calado, muitas vezes tendo que aproveitar as marés. Então, esse investimento, que não é investimento na verdade, é manutenção, tá? Que foi postergado por razões que não cabem aqui, mas o mais importante vão ser executados agora, vão permitir um aumento da capacidade de carga dos navios que atracam. Aumento de eficiência. Tá? Aumento de eficiência, certamente. Existem outros investimentos programados para Ilhéus também. Um deles é a recuperação. Então, eles vão ter um técnico, o embrechamento do cais, né? Então, nós vamos ter que fazer a recuperação de estruturas de suporte do cais para possibilitar também um maior carregamento, né? Aumentar a eficiência do carregamento, sanar algumas deficiências que a gente detectou também. Isso é uma obra de mais ou menos 23 milhões. E aí já são 40. Já são 40. E ainda, não, 50. 50. E aí também tem a troca, substituição dos equipamentos disponíveis, dos equipamentos populares da Codela. Que são 2 bombadores, um shiploader, eles têm que ser substituídos. Tá? Então chegaram no final da vida. Tá? Então,
É um novo ponto, praticamente. Praticamente um novo ponto. Mas veja bem, esses equipamentos que ainda estão em implantação, mas eu não tenho, para isso ainda não existe uma dotação sanitária específica. Mas o projeto do embaixamento, por exemplo, já está quase concluído. Vocês aumentam a eficiência já. Com essas alterações, nós podemos passar quase que imediatamente das 560 mil toneladas ano que são operadas hoje para quase 1 milhão de toneladas. Você vai dobrar? Isso é 100% de aumento? É 100% de aumento. Isso aumenta o valor do ativo portuário. E existem outras ações que são desenvolvidas. Uma delas é a... Isso aumenta até a vida útil das estradas, porque você vai retirar um monte de caminhões das estradas. Vamos chegar nas estradas. A gente vai ter que... Existe o Porto Velho de Ilhéus, que dentro aí sim, da política de aproximação, Porto-Cidade, não é? Um projeto Porto-Cidade. Nós estamos tentando fazer a transferência para o município de Ilhéus, e, em contrapartida, a gente cede uma área que é perfeita para um pátio de viagem, uma área contígua à área portuária, que vai aumentar a eficiência também. Com a área da dragagem, é possível aterrar uma área que pode servir, por exemplo, no caso de esgotamento da capacidade dos armazéns existentes, pode permitir que sejam utilizadas as estruturas temporárias de armazenagem pelos operadores. Então, são projetos que são interligados. Existem 3 silos lá que já há interessados fazendo estudos de viabilidade para implantar. Então, isso tudo dá uma cara nova. Inclusive, pode ser montado uma indústria de trilha também. Porque tem aquele espaço lá do... Perfeito para seleção, são 3 silos. Perfeito para seleção. Tá? E aí sim, com as novas vias de acesso novo, anel viário, né, que está projetado, aí compramos-se o município Estado para que melhore a qualidade do acesso portuário, visando já o aumento da produção. É importante a gente notar que o Porto de Ilhéus, além de ser o porto que vai fazer todo o sul da Bahia, ele é o porto natural do Norte de Minas. Que está mandando carga de caminhão lá para o sul. E é um porto que tem uma atividade complementar e não concorrente com o Porto Sul. E isso acaba provocando um desenvolvimento do sul da Bahia também. Do sul da Bahia. Inclusive a cidade de Ilhéus. Exatamente. Tem um benefício muito maior. Aumenta o ICMS, aumenta uma série de arrecadações para o Estado, e até com a cabotagem. E para o ano 2025, há um orçamento do PAC já de 105 milhões de reais para fazer uma dragagem de aprofundamento para mais estar cozinhando. Isso vai aumentar significativamente também. Vai aumentar significativamente o tamanho e a capacidade de carregamento dos navios, principalmente. Então, eles vão conseguir sair com capacidade total a partir de Anápolis, a partir de Ilhéus para o mundo. Mas isso já é uma revolução em Deus. E outra coisa importante, Paulo, essa dragagem de fundamento também vai resolver o problema antigo da erosão das praias do norte. Vai permitir que se construam também os pigões para fazer a recomposição da areia. Isso é um projeto de longo prazo. Ou seja, além da melhoria de eficiência do porto, há uma melhoria ambiental. Uma melhoria ambiental já significativa. Tá? O projeto ganha-ganha. É um projeto ganha-ganha. Mas é um projeto ganha-ganha para 4, 5 anos ao todo. Né? É um horizonte muito próximo. Então, para Ilhéus temos boas perspectivas. E o valor do ativo portuário certamente aumenta significativamente. Isso você fala, aumento do valor do ativo significa que há projeto de privatização? Não, significa que, veja bem, quem define privatização é uma palavra que está fora do nosso vocabulário hoje. Mas uma concessão espacial, sim.
Existem estudos para isso sendo desenvolvidos hoje no BNDES. Não existe ainda um consenso sobre a modelagem, isso está sendo aprovado. A Codeva participa ativamente das discussões, tá? E isso é uma política de Estado. Isso vai... Mas o aumento do valor do ativo portuário, na pior das hipóteses, só vai fazer com que o Estado possa fazer melhores negócios. Claro. Internacionais, inclusive, com uma contrapartida positiva para o cliente. Tá? Isso é o... E na Salvador? Vamos lá. Não dá para tratar Salvador sem tratar de Araraquara. O que nós temos hoje é um complexo portuário. Salvador, Araraquara. Na verdade, o complexo portuário da Baía de Todos. Ele tem também que ser tratado de forma correta. Mesmo os outros terminais privados? Os outros terminais privados, eles são fundamentais para o governo. São fundamentais. A gente não pode se ater somente a pensar o porto organizado, mas prover estrutura e também atender o governo. A função da Companhia Docas, da Autoridade Portuária Federal na Bahia, é prover infraestrutura. Daí os negócios já acontecem. Aí os negócios acontecem. Aí todo mundo ganha dinheiro. O que faz a Companhia Docas? Ela faz infraestrutura marítima, provê infraestrutura terrestre, de atracação, carregamento, embarque, desembarque, e faz a administração contratual. Não é essa a função? Então, é só fazer aquilo. E com planejamento. Então, a palavra-chave é planejamento. Não dá para se tratar soluções pontuais, menos aquelas emergenciais. Então, se você for lá agora, no Porto de Salvador, por exemplo, o que você vai ver? Obras em andamento de recuperação do cais. Vai haver termos o reforço nas estruturas de atracação. Tá? Tem projetos sendo desenvolvidos para isso. Vai haver o projeto dos controles de acesso, que foram contratados ainda em novembro do ano passado, né? E que agora está sendo implantado, quer dizer, um sistema de acesso moderno. Né? Contratou-se um sistema moderno. Não vou dizer que é de última geração, mas que ainda pode receber aperfeiçoamentos e inputs. Tá? Nós temos hoje a ampliação da capacidade de armazenamento. Eu tinha um lugar chamado Poeirão, não existe mais Poeirão. Eles pode chamar agora de Completão, pode dar outro nome. Tá? E era um problema. Você vai ver que hoje o pátio de acesso, ele não é pátio nuclear, é pátio de acesso. Né? De evolução, de manobras e tal. Você vai ver hoje, ele está bem diferente daquele que você conhecia antes. Não tem mais o mercado paralelo? Não tem mais o mercado persa. Não, nada disso. Nada disso. Ele está organizado, ele está servindo essencialmente para o acesso. Tá? Nós conseguimos já resolver esse problema crônico. É preciso fazer incorporação de novas áreas contíguas. Estamos pensando em instrumentos para fazer isso, tá? Para poder aumentar a capacidade de armazenamento, de processamento das cargas dentro do Porto de Salvador. A ferrovia é uma possibilidade. Você que vai levar um pouco mais assim, é uma possibilidade? Em Salvador? Sim. Eu não creio. Não, eu não creio. Trazer alternativas Em Salvador, muita coisa teria que ser mexida, muita coisa teria que ser alterada para que houvesse viabilidade. Mas Salvador, como eu disse, tem uma vantagem incontestável sobre os postos, que é a Via Expressa chegando diretamente no pátio de acesso. Isso é um outro ativo formidável. Tá? No Porto de Araraquara tem uma outra vantagem incontestável. É o único porto aqui do Brasil que você tem um polo petroquímico na retroárea. Um polo petroquímico na retroárea.
né? Com produtos que existem projetos, por exemplo, de hidrogênio verde para serem desenvolvidos. Pô, Salvador, tem amônia. Já pronto. Não tem outro povo que anda melhores condições no Brasil hoje do que. Veja bem, esse bate-papo que a gente está tendo aqui é um bate-papo que está me enchendo de esperança de desenvolvimento, de criação, de geração de riqueza, criação de empregos. Então, eu vou sair daqui com uma felicidade. Mas o primeiro passo é vontade, o segundo passo é planejamento. Planejamento de forma possível. E execução? Já vai começar? Execução. Então, vamos lá. O que já está em execução? Então, nós tínhamos ali uma previsão orçamentária já para fazer o controle de acesso, já está em execução essas obras de recuperação do cais em Salvador. Nós temos hoje estamos trabalhando a contratação de um projeto amplo, que seria um plano integrado de infraestrutura. Então, você vai ter um plano integrado de dragagem, porque a dragagem ela tem que ser pensada com todas as componentes dentro da Baía de Porto Santos. É preciso prover um canal de acesso mais profundo para o cais Santa Dulce, para o cais Lagoa dos Meninos. Não é? É preciso fazer um leve aprofundamento no cais do ato 18, do ato 12, em Aratu. É preciso fazer um alargamento do canal do Aratu. Tá? Também não é uma obra tão extensa. Então, essencialmente, nós precisamos deixar o Porto Salvador preparado para os navios de 400 metros. Tá? Ele já consegue operar os 366. Tá? E já são os grandes navios. Mas é preciso que se prepare para operar os navios que vão operar daqui a 20, 30 anos. A gente tem que pensar em 20, 30 anos. Tá? Eu acho que o que você está me apresentando aqui sonho. Meu sonho. Não que isso seja apenas um sonho, eu vejo que isso está se tornando realidade. Eu fico muito alegre com isso. Mas a contratação desses projetos todos vai permitir o quê? Que se façam melhores termos de referência de contratação. Um outro grande problema da execução de obras públicas é que muitas vezes os termos de referência não eram suficientemente claros, a forma de contratação não era suficientemente consistente. Isso permitia que algumas licitações fossem desertas ou que houvesse muita margem para impugnações. Isso atrasa em anos as contratações. Então, o fato de nós já termos colocado na nossa lei orçamentária para 2025 esses projetos, ainda estamos tentando ver se a gente consegue começar alguns projetos muito consistentes agora, ainda em 2024, né? É para que nós possamos fazer melhores contatos. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Agora, eu vou ter que fazer uma proposta para você. É um episódio número 2. Porque eu vejo nesse bate-papo que nós temos ali inúmeros assuntos que ainda não exploramos e que a gente pode aprofundar. Mas eu acho que a gente precisa fazer isso no episódio número 02. Podemos fazer. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença e sair daqui felicíssimo com essa conversa. Eu espero que todos aqui da Bahia percebam o quanto isso é significativo em termos de poder de crescimento, poder de geração de riqueza e poder de enriquecimento de todos. Porque ganhar dinheiro não faz mal a ninguém. E a gente precisa ter essa noção muito clara. A gente precisa gerar riqueza, que gera emprego, a gente gera emprego e bem-estar para todos. E quanto maior o bolo, mais baixo de medida, para que a população mais carente, mais necessitada, possa ser alcançada por políticas públicas. Eu gostaria muito mesmo de agradecer sua presença aqui com perspectivas, saindo daqui com uma perspectiva ótima do futuro. Se depender da vontade de fazer acontecer, eu também vontade mais. Muito obrigado. Acho que necessariamente um episódio 2. Então, aguarde aí o episódio 2 com o Antônio Globo, presidente da Prodeba. E aqui do Perspectivas, a gente se despede desse episódio e gostaríamos muito de tê-los aqui acompanhando o próximo, que será uma surpresa. Até a próxima.
Boa noite.